Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem o meu trabalho aqui no Japão. Bem-vindo você que chegou nesse canal, que é o primeiro vídeo que você está assistindo. Se inscreve nesse canal porque tem vários vídeos que vai te ajudar a esclarecer algumas coisas sobre seguros aqui no Japão. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre seguro de câncer e câncer. Algumas semanas atrás, um youtuber aqui no Japão, ele é caminhoneiro, pode ser que você até acompanhe ele foi para o Brasil no final do ano passado passear e ele aproveitou fazer uns exames lá no Brasil. E ele fazendo os exames, aqueles monte de exame que dá para fazer que muitas pessoas não fazem aqui também, ele foi lá e fez esse exame de rotina, diz ele, e descobriu que ele estava com câncer de próstata e já estava num nível bem avançado, e ele voltou para o Japão para estar organizando as coisas dele, porque ele tinha ido só a passeio, então as coisas dele tinham ficado aqui e o médico deu um prazo para ele voltar para o Brasil, vir para o Japão e um prazo para ele voltar para o Brasil de novo, para ele poder fazer o tratamento lá. E esse vídeo chamou bastante atenção. Muitas pessoas me mandam mensagem ou depois que acontece algum caso com alguém de perto, as pessoas se preocupam e vê a necessidade disso. E o que aconteceu com ele? Depois assistindo alguns outros vídeos, ele falou que no exame da empresa onde ele trabalha faz todo ano um exame. E nesse exame, algumas vezes, esses exames acusam alguma coisa que está alterado e eles mandam para o hospital fazer um exame mais detalhado. Mas ele mesmo falou que ele fez isso, mas eu já vi muitas pessoas fazerem o mesmo, que é quando chega o resultado, nem abre e joga na gaveta. E ele foi ver isso. Por quê? Porque quando ele foi no final do ano para o Brasil ver e descobriu que estava com câncer e já estava avançado, ele falou, peraí, no meio do ano eu tinha feito um exame na empresa e ele foi lá abrir, depois de tanto tempo, ele foi lá abrir esse envelope e ali estava com uma alteração e com uma observação para ele ir a um médico pesquisar melhor. Porque esses exames que faz de empresa, eles são bem simples e bem superficial. Então, às vezes, só sai uma alteração ali, mas eles não falam o que é, como é, por quê? Porque não é tudo isso, aqueles exames. Então, se ele tivesse visto o exame certinho e também ido atrás, poderia ter se descoberto antes, por quê? Porque já estava alterando, então já tinha alguma coisa. E pensando nisso, aqui no Japão tem muitos casos mesmos de câncer. No Brasil eu não faço ideia de quanto tem, mas eu achei no site de uma organização do câncer, alguma coisa assim, e eu achei uma tabela dos cânceres que mais acontece, que aconteceu aqui no Japão. E tem essa tabela aqui de 2021, é a mais recente que eu achei, e para alertar também. Por quê? Porque desse youtuber que ele falou, ele estava com câncer de próstata, e no Japão o que mais acontece entre os homens é câncer de próstata. Em 2021, em homens aconteceu 577.900 casos de câncer, de diagnóstico de câncer. Mulher, 431.900 casos de diagnóstico de câncer, E 17% dos homens, 17% foi câncer de próstata. O segundo foi no estômago, 16%, depois 15% no intestino, depois 15% no pulmão. Aí depois já diminui bastante, que é no fígado, 5%, pâncreas, 4% e por aí vai, mais ou menos tudo igual, pâncreas, esôfago. Os 4 maiores casos de câncer, pelo menos aqui no Japão, que aconteceu é próstata, estômago, intestino e pulmão. E o das mulheres
né, o que mais aconteceu em 2021, 22% dos casos, né, desses 431.900, 22% foi câncer de mama, 16% foi intestino, depois 10% pulmão, 9% estômago, aí tem útero, e vai por aí, vai também diminuindo, né, bastante. Os que mais acontecem com mulher é câncer de mama, intestino, pulmão e estômago, que é mais ou menos parecido, né, ali com o do homem. E por que eu estou fazendo isso? Porque muitas pessoas, mesmo sabendo que existe um seguro de câncer, muito pouca pessoa se preocupa em fazer. E o câncer é um dos tratamentos que é mais demorado e também caro. Por quê? Porque não é uma coisa que foi lá, fez uma cirurgia e acabou. É uma coisa que demora, é uma coisa que demora tempo, às vezes por processos. Às vezes faz uma radioterapia, diminuiu, aí agora vai para quimioterapia, ou agora vai fazer uma cirurgia, ou vai fazer alguma outra coisa. Então são processos demorados, então gasta-se bastante. E existem seguros que cobrem isso, que dá para você fazer e receber um valor para você tratando. Tem várias seguradoras, quase todas as seguradoras têm seguro de câncer, específico para câncer. E específico para tratamento de câncer também. Tem seguros que cobrem a internação, cobre cirurgia, cobre radioterapia, cobre UTI, cobre morte, cobre quimioterapia. Enquanto você estiver fazendo quimioterapia, receber um valor mensal enquanto estiver fazendo a quimioterapia. Tem seguros que cobrem um valor de alta. Você internou, recebe um valor. Na hora que tiver alta, recebe outro valor como um bônus. E eu vejo muitas pessoas, depois que acontece, fica desesperado e corre atrás. Aí já é tarde. É a mesma coisa eu bater o carro e querer fazer um seguro, né? Não é assim que funciona. Por quê? Seguros de saúde, seguro de câncer, seguro de vida, né? Você precisa declarar a sua saúde ali atual e no mínimo até 5 anos atrás. Então depois que acontece alguma coisa, depois que você já tem um diagnóstico, já tem a previsão de fazer uma cirurgia, já é tarde para você fazer um seguro. Então o seguro de saúde é para quando ainda você tem saúde. Depois que não tem saúde mais, você não consegue entrar. Dependendo, pode limitar se você tem pressão alta, se você tem diabetes, se tem colesterol alto, se tem algumas outras coisas relacionado à sua saúde. Se você já fez algum procedimento no passado também conta. E você precisa se preocupar com isso também. Não esperar acontecer para saber como vai fazer. Já falei em vários outros vídeos. O pessoal aqui no Japão, eles ajudam bastante. Postam em redes sociais, às vezes fazem salgadinho, fazem feijoada, fazem rifa, fazem várias outras coisas para ajudar essas pessoas. E às vezes, né, só isso não é o suficiente. E às vezes você depender da boa vontade de outra pessoa, né, isso às vezes, né, é um estresse a mais para que você possa estar tratando ali com tranquilidade. Tem seguros que cobrem, tem seguros de casa também que eu já ouvi falar, não sei se todas fazem, que enquanto você estiver tratando o câncer, você não precisa pagar parcela da casa até você tratar. Não é que vão ficar isento, eles pegam e jogam para depois. Mas existem isso também. Por quê? Porque nessa tabela aqui, né, eles falam que de 2 japoneses, um vai ter câncer. Então o país, vários outros seguros já são preparados para isso. Para quê? Para que a pessoa possa estar tratando o câncer e também tendo essa cobertura, tendo essa segurança. Se você assiste TV japonesa, pode ver que tem bastante propaganda sobre seguro de câncer. Porque acontece bastante. Não é uma coisa, pegou câncer, morreu. Ficou com câncer, eles vão tratar. E tem como você descobrir isso com antecedência também, fazendo exames, fazendo acompanhamentos, né? Quem já tem na família, né, muitas das vezes, isso, né, acontece de passar. Um pai morreu com câncer de não sei o que. Então, é costume, é ritmo de vida, é tudo alimentação e tudo mais que às vezes fica como um costume na família. E isso pode acontecer com os filhos, com os netos também. Não é certeza, mas tem essa tendência. Então, existe até um exame que chama N-Nose. Não sei se a pronúncia está certa, mas eu vou pôr depois aí. N-Nose. Esse daí é um laboratório que
que eles fazem esse exame para saber se você tem câncer ou não. É um negocinho tipo aqueles exames de gravidez, que você vai lá, faz xixi, molha aquele negocinho, lacra ele, manda por correio para esse laboratório, eles fazem o exame. E ele não vai dar se você tem câncer no estômago, se você está com câncer no intestino, se é na próstata, ele vai acusar que você tem câncer. E você, sabendo que alterou alguma coisa, você pode ir no hospital e fazer um exame mais específico, porque fazer o exame de câncer é bem caro. Mas se você faz e não teve nada, né, você sai aliviado, mas foi um gasto alto. Mas esse valor que você paga nesse laboratório, nesse teste, é bem baixo, né? Ele fica 10 mil, mais ou menos, por pessoa. Aí se você faz assim com a família toda, aí tem uns descontos, parece, né? Mas tem como você prevenir dessa forma. E como ele é feito por um laboratório, ele não sai como um diagnóstico de câncer, porque ele não sai específico aonde é e qual é o nível que está. Ele dá uma alteração ali no xixi, porque esse teste que eles fazem é muito interessante, que é N-Nose. Eles descobriram uma bactéria ou alguma outra, não lembro certo assim, o nome desse negócio, mas é tipo uma bactéria que ele gosta dessa diferença que dá no xixi por a pessoa ter câncer. Então ele, se tem câncer, ele vai lá e fica um monte de bichinho em cima das coisas que está dentro do xixi, e se não tem câncer, ele fica meio que espalhado e não acusa, né? Eles vão lá e pesquisam mais a profundo, aí fala que teve câncer. E esse exame, depois eu vou deixar o link aqui para vocês pesquisarem, né? Infelizmente é só em japonês, mas você pede, eles te mandam na sua casa, você faz o xixi, molha lá o negocinho, lacra ele e manda de volta. Aí eles, depois de alguns dias, eles mandam um resultado. Aí depois disso você consegue até isso a seguradora que falou. Depois que você fizer e tiver esse resultado, né, quando você vai fazer o seguro, como eu falei, você não pode ter nada. Mas como esse resultado não foi um médico, não foi um hospital que te deu, eles falam que não é um diagnóstico. Então, se você não tem o diagnóstico, na hora de você fazer o seguro, você não precisa declarar isso. Só que seguro de câncer, ele tem carência de 90 dias, na maioria das seguradoras. Creio que todas são parecidas, 90 dias. Então, se eu fiz hoje um seguro de câncer, durante 90 dias não cobre nada. Mas se você fica sempre frequente fazendo esses testes desse do xixi, por exemplo, né, tem gente que faz a cada 6 meses para descobrir cedo, porque aí o tratamento é mais curto, o tratamento é mais fácil, sofre menos, né, o corpo, a família e tudo mais, né? Então tem gente que faz a cada 6 meses para poder descobrir cedo. Então, você descobrindo isso, tem gente que vai lá e faz o seguro, depois que o laboratório deu esse resultado. Vai lá, faz o seguro. É estranho, porque sabendo que está com câncer, a pessoa tem que esperar 90 dias para ir depois ir no hospital e ter o diagnóstico para saber exato onde é, o que é, o nível que está, né? Mas parece que tem gente que faz isso, né? Então, é uma ideia, é uma sugestão. Se você não sabia disso, existe vários tipos de seguro de câncer, seguro de internação, seguro de cirurgias. Para quê? Para que você não precise, às vezes, sair desesperado, né? Ter que ir embora para o Brasil, ter que vender coisa, ter que desfazer de um monte de coisa em casa, né? Muitas pessoas não conseguem poupar dinheiro, guardar dinheiro, né? Então, tem muitas pessoas que já falaram para mim e fizeram seguro de vida, seguro de saúde, seguro de câncer, falando: eu sei que eu não vou guardar dinheiro, então é melhor que eu tenha uma conta para pagar todo mês do que eu ter que guardar dinheiro, porque se sobrar dinheiro na minha mão eu vou gastar. Então é melhor eu saber que eu tenho uma responsabilidade de pagar um seguro todo mês que vai me cobrir tanto caso aconteça alguma coisa, do que eu guardar dinheiro, né? Então, não sei se é o seu caso, mas é uma sugestão, é uma ideia para caso você precisar, ou às vezes tem família, tem casa, tem várias coisas, né, para se preocupar, né? Ainda mais caso aconteça alguma coisa, você tem que se preocupar com esse extra. Então, às vezes, o seguro é uma coisa que vai te aliviar caso aconteça alguma coisa. E você prevenir, né, dessa forma, às vezes prevenindo, fazendo esses testes para saber se você está no início, né? Aí é muito mais fácil
o tratamento também. Ok, pessoal? Espero que você tenha gostado. Faz tempo que eu não faço vídeo sobre seguro de vida, saúde, câncer, essas coisas assim, né? Pode ser que você nem saiba que eu faça isso, né? Eu não faço só seguro de carro, é seguro em geral. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha e debaixo aqui, ó, tem as nossas redes sociais. Por aí você consegue entrar e mandar mensagem pra gente. Beleza? Deus abençoe. Tamo junto e tchau.